Olá pessoal, professor Wilson na área para falarmos agora sobre uma banca que todo mundo, né, com a qual todo mundo se apavora. Todo mundo, ai meu Deus, a bendita da FGV, certo? Bendita, né? Bendita porque aprova muita gente, com certeza, tens que estudar realmente, mas tu tens sim que fazer exercícios pela banca, aqueles exercícios da banca, tá? Então isso é muito importante, estudar pela banca, não só pela banca, toma cuidado com isso, tá? Não te limita. Mas a banca tem uma característica especial, então tu tens que entender como ela funciona, esse é um detalhe importante. Em relação ao português, maioria das provas com textos, então eu tenho que ler o texto, professor? Sim, em se tratando de FGV, pelo amor de Deus, tens que ler os textos, sim, um por um de cada vez, certo? Então, lê o primeiro texto e resolve uma questão de cada vez, não afoba. Lê o texto 2 vezes, pelo menos, entende o primeiro texto, macroestrutura, segundo a micro, tu vais precisar disso para a resolução das questões. Até porque a FGV não é muito de trabalhar a coisa tão certinha. Às vezes eu tenho que procurar aquela resposta que está mais correta, aquela que está menos pior. A FGV trabalha muito essa questão de algo que mais tangencia. Isso é característica da FGV. Então eu tenho que entender como isso funciona. Para que eu possa responder de forma segura, realmente, eu tenho que conhecer bem o texto. Tá? Então tomem cuidado com isso. Eu tenho que ler o texto, identificar esses detalhes no texto, e é o texto, e ter certeza, e eliminar aquilo que realmente, uma palavrinha desmente tudo. Então eu vou buscar, mas eu acho que essa aqui está razoável. Eu vou ver se tem uma outra melhor, mais completa, mais adequada, certo? Então tomem cuidado com isso. Questões gramaticais já são mais pontuais, né? A gente vai ao texto, identifica isso, é mais simples. Mas as questões de interpretação e compreensão, realmente, olhem isso com muito cuidado no texto. Importante identificar todos os elementos. Comando da questão, imprescindível. Se eu não entendi o comando da questão, eu vou ter problema na resolução da questão. Então eu vejo exatamente o que é solicitado no comando para que eu possa, e uma por uma das afirmativas, eliminar ou não. Se eu ficar com dúvida, eu ainda marco um pontinho de interrogação do lado para ler as outras, certo? Então é a alternativa aí de eu poder pesar a cada uma dessas respostas, né? Então, se for 1, 2, 3, aí eu vou ter que fazer a avaliação de acordo com o que diz ali e aquilo que diz no texto, né? Se for simplesmente escolher uma das alternativas, aí tudo bem, é mais simples, né? Quando eu tenho que escolher 1, 2, 3, 1, 2, aquelas avaliações, o cuidado é maior ainda, e eu tenho que ter consciência disso. Então, uma das melhores maneiras aí de estudar realmente é resolver questões da prova e entender como isso funciona. E a gente saber que não é aquela questão que eu tenho certeza que é aquilo ali realmente, tenho como comprovar. A banca lida com esse tipo de questão mais no tangenciamento. Certinho? É um pouco mais complicado? Mas também não é tão assustador assim, tá? Então, queridos, fica a dica aí, aproveitem, resolvam. Aquilo lá, a concurseria está aí acompanhando vocês nessa caminhada. É só estudar pela concurseria e a tua aprovação chega. Um abraço.